Oi, bom dia. A gente vai falar hoje sobre melhorar na vida. O que significa melhorar na vida? Melhorar na vida significa você não se conformar com a situação do jeito que tá. E ser contente. Não quer dizer que você não vai ser contente. E lá em Romanos 12, Paulo já fala, né? Ele fala assim, não se conforme com esse século. Não se conforme com a tua cultura. Você tem que pensar, você tem que usar a sua cabeça e pensar. E isso é que entra Deus. Porque a gente, quando é formado, a gente é formado por Deus, a gente é formado à imagem de Deus. Quando você está sendo fecundado no útero da sua mãe, existe um poder maior de Deus que está ali em você. Deus está em todos os lugares. Então, o que acontece? Ele está ali. Só que quando você nasce com uma mente distorcida. Você já nasce com memórias, você vem com memórias no seu DNA, tanto do seu pai, da sua mãe, de toda a sua linhagem de antepassados. Você vem com uma história que você viveu dentro da barriga da sua mãe. Então, você tá tudo ali, tá tudo registrado. Isso a ciência hoje não é absoluta em dizer que funciona desse jeito no ser humano. O que significa não se conformar? Até os 7 anos, os seus pais são uma espécie de Deus para você. Eles não erram, porque você precisa de uma base, de uma estrutura. Acontece que depois, na vida adulta, você vai vivendo e você vai percebendo, por exemplo, que os teus pais não são perfeitos. E aí você se revolta. Por que você se revolta, muitas vezes, com os teus pais? Ah, porque o meu pai me abandonou, porque o meu pai faz diferença entre mim e meu irmão, porque o meu pai me odeia, porque minha mãe compete comigo, porque minha mãe me doou. Quando eu nasci. Então, por quê? Porque você espera, porque Jeremias fala que a mente humana é uma fábrica de ídolos. O que é ídolo? Ídolo é um deus. É um deus, um falso deus na sua mente. Você espera que o seu pai e a sua mãe sejam perfeitos. É um deus. Você endeusa o seu pai. Quando você endeusa uma pessoa, você é implacável com ela. Você julga ela e você não consegue perdoar. Ah, mas eu já perdoei e tal. Será? Ou você continua exigindo que seus pais sejam perfeitos. Ou aquele pai que você nunca conheceu, que te abandonou. Ah, mas olha só, aí o que eu faço? Eu vou pra igreja e vou ouvir a palavra de Deus, que é legal. Mas ali você sabe que igreja é uma reunião de pessoas onde tá cheio de gente podre. E aí você tem os líderes que estão fazendo um monte de coisa errada. Sabe por quê? Porque as pessoas endeusam eles. A pessoa vai lá e espera que aquele homem que está pregando ali, ensinando, que ele tem um dom de professor, que está explicando o evangelho, ou ele tem um dom de pastor, pastor é uma pessoa que naturalmente cuida dos outros, ele é um cuidador natural, você endeusa aquele homem. Você acha que aquele homem é perfeito. Ele vai te decepcionar muitas vezes. Porque ele mesmo tem problemas na área financeira, na sexualidade, na maneira como ele lida com as pessoas, ele fofoca. Ele tem problemas que Deus tem que lidar com ele. Aí você endeusa aquele homem. Aí você idolatra aquele homem. Aí sabe o que você faz? Você transfere isso pra Deus e fala, ih, é religião. Religião, gente, religião não adianta nada. Religião é coisa que homens inventaram. Sabe? Fica de pé, coloca o cabelo assim, não faça isso. Isso não adianta nada. Religião não é Deus. Religião colocou Jesus na cruz, né? Jesus, se você acredita na Bíblia, é Deus. E ele fala, eu vim brilhar, eu sou a luz que brilha na sua escuridão. Significa que você tem escuridão, eu tenho escuridão. De onde vem essa escuridão? Ele vem das memórias que a gente criou, das coisas que a gente foi vivendo e foi achando certo. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Bem prático. Você pega, por exemplo, os negros que sofreram no continente americano, foram escravos durante tantos anos, centenas de anos. Eles têm uma memória, você tem uma memória de vítima, você tem uma memória de estupro, de maus tratos, de tudo isso. Essa memória, então, a partir do momento que você é um homem negro, uma mulher negra, e você se enxerga como, eu não preciso viver na pobreza. Eu não preciso viver na raiva do que fizeram pra mim, na vitimização. Ou você é uma mulher. Você é uma mulher europeia que vem descendente de italianos e você vem de uma linhagem familiar onde os homens são ruins, os homens machucam as mulheres, né? Você tem uma memória dentro de você. Às vezes nenhum homem na sua vida machucou você, mas lá na tua memória genética, você traz, que a gente chama de epigenética hoje, você traz uma memória de um relacionamento ruim em relação aos homens, porque as suas mães, as suas avós sofriam tanto, né? Elas tinham que fazer o que os homens queriam, chamavam eles de senhor. E aí o que você faz? Você vira uma feminista, você odeia os homens, homem é tudo igual, homem é assim mesmo. Mentira. Então quando você começa uma amizade com Deus,
falar com Deus nas mínimas coisas. Ah, mas eu vou por Deus, eu vou falar pra Deus aquele sapato que eu vou comprar assim. Você vai falar com ele em tudo. Você vai agradecer ele na hora que você vai no banheiro. Você vai agradecer ele na hora que você tá tomando banho, aquela água. Você começa a agradecer, começa a pedir pra ele o que você precisa, né? Aí às vezes ele não vai te dar. Aí você lá na frente vê que você, nossa, eu pedi aquilo, ainda bem que você não me deu, Deus. Não era bom pra mim. Você começa a ter um relacionamento com ele assim. Você começa a falar com ele, olha o que eu tô pensando, eu quero matar aquela pessoa. Olha a minha sexualidade, como tá suja. Olha o que eu tô fazendo. Nossa, tá totalmente deturpada a minha sexualidade. O que eu gosto pra mim, de prazer. Quando você começa a conversar com ele, ele vai brilhando na tua escuridão. Ele vai mostrando, ele vai abrindo os teus olhos. Você começa a lembrar dos seus familiares, quando você era criança, do que você aprendeu, da maneira como as suas avós agiam. Aí você começa a pesquisar a sua linhagem familiar. Você vai vendo que ele realmente brilha na sua escuridão. Ele vai transformando a sua mente. Você não vai se conformando. Eu tenho um cunhado que diz que nós devemos ser... ele sempre fala isso. Nós devemos ser uma imagem melhorada dos nossos pais. Nós devemos ser os nossos pais melhorados. Por quê? Porque se você tem consciência, Deus, Jesus, ele começa a te mostrar com conhecimento, com sabedoria, o que está se passando em você, como seus pais agiram, o que eles fizeram de errado, você é mais responsável do que os teus pais. Se você hoje sabe mais, você é mais responsável do que os seus antepassados. Eu digo isso para os meus filhos, eu falo, gente, quando eu comecei a criar vocês com 20 anos, eu sabia um tanto. Hoje vocês sabem mais, então eu digo pra minha filha e pro meu genro, vocês são mais responsáveis do que eu, porque quanto mais você sabe, mais você é responsável. Jesus fala, quanto mais lhe é dado, né? Quanto mais é dado. Aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que pouco tem, até o que pouco que ele tem será tirado. Ou seja, se você começa a ser muito sedado pra você, quer dizer que você está se relacionando com Jesus. Você está se relacionando com Deus. Ele pode te cobrar mais. Também em Tiago, se você ler Tiago 3, ele fala, quando vocês não aspirem muito de você serem mestre, porque aquele que é mestre, aquele que explica a palavra, significa que ele começou a ler a palavra de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, e ele tá entendendo, é uma coisa meio sobrenatural, Deus começa a mostrar, vai falando com você na cabeça. Ah, ele fala só com os professores, só com os pastores? Ele fala com todo mundo que procura ele. Ele fala com você e você não ouve porque você para ouvir Deus. Você acredita? Você precisa acreditar. Tá? E vai ter horas que você vai se achar louco, mas ele vai começar a mostrar pra você, na tua família, o que você fez. E aí você pensa, 5 anos atrás, quem eu era? Quem eu sou hoje? Nossa, eu melhorei. Olha, o que eu tô passando hoje, de tempestade, de tragédia, eu não conseguiria passar 5 anos atrás. Então, aí você começa a entender a sabedoria de Deus. Você começa a ver o tanto de ídolos que você criou. Eu acho engraçado, tem mulheres às vezes que se aproximam. E tem gente que... A gente tem dom, por exemplo, uma professora, ela tem dom de lidar com pessoas. Toda professora, toda minha amiga professora, ela é boa para lidar com pessoas. Aí as mulheres se aproximam da professora e começam a conversar. Ai, é isso mesmo. Aí elas te idolatram. Elas acham que você é quase perfeita, que você é o máximo. E aí elas começam a conviver com você e percebem que você tem 50 milhões de problemas. Aí ela fala, ela não é bem isso. Quem mandou você idolatrar aquela mulher? Quem mandou você idolatrar aquele marido, aquele cara que você durante 7 meses se apaixonou? Porque você tem um efeito no seu cérebro como se fosse uma cocaína, sabe? A paixão é uma cocaína. E aí você tem aquele efeito, o seu cérebro tá meio doidaço, assim, pra você se apaixonar. Só que você casa. E você começa a perceber que aquele homem não é aquilo que você pensava. Porque você idolatrou aquele homem. Quem mandou você colocar ele no lugar de Deus? Aí você começa a buscar em outros homens aquilo que você queria do seu marido. Quem mandou? E os outros homens também não vão te satisfazer. Ou se você é um homem, né? E você foi criado numa cultura machista, onde, só homem tem prazer, só homem tem libido. Quem te ensinou isso? Homem pode, né? Homem simplesmente é visual, ele é diferente, a maneira como ele se excita sexualmente é visual. Aí você, homem, começa a fazer o seguinte, minha mulher, sabe? Ela engordou, aí você começa a idolatrar outros corpos. Aí você sai com um monte de mulher porque você quer corpos diferentes. Aí você começa a idolatrar a si mesmo, pra mostrar pros teus amigos que você é viril e poderoso. E você tem dinheiro e tem um baita de um carro, né? Então, se você for olhar, por exemplo, as propagandas, o marketing, a gente nada mais é do que o marketing, o que ele faz? Ele incita você a achar que você é um Deus de si mesmo. Então, todas essas coisas, quando você vai conversando com Deus, ele vai te mostrando. Gente, eu fico desesperada quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, quantos ídolos eu tenho. E eu nem sabia que eu tinha ídolos. A mente humana é uma fábrica de ídolos. Se você começar nessa jornada, caminhar com Deus, caminhar com Jesus, não tem nada a ver
com religião. Jesus, por que ele é salvador? Ele salva você, ele abre a porta para você entrar para um céu que a gente não sabe como é. Ele é a única maneira, ele é o único caminho de você entrar para o céu. Por quê? Porque você está com uma mente caída e não tem como você sair fora disso. Ele vai. Você acredita que ele é Cristo, que ele é Deus, que ele veio como homem, que ele morreu na cruz e ele ressuscitou. O próprio Deus fez isso. Você não vai entender, você vai acreditar por fé. E você vai começar uma jornada de conversar com ele. Não vai parar, porque você não vai começar, você vai, toda vez que você quiser desistir, achar que Deus não cuida mais de você, você vai entender que isso é uma mentira que você está contando pra você. Toda vez que você se decepcionar com aquela pessoa, ele vai te ajudar a perdoar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não é um ídolo, aquela pessoa é um ser humano, aquela pessoa tem 1000 defeitos que você talvez não tenha, porque o DNA dela é diferente, a memória familiar dela é diferente. Você vai começar a entender que o brasileiro tem uma ideia coletiva, desde a época de colônia, de que o Brasil é ruim, de que o Brasil não presta, eu preciso sair do meu país. Esse país é uma porcaria. Você vai começar a entender que isso não é verdade. Entende? Por quê? Porque eu moro no país, nesse momento, mais próspero do mundo. É muita prosperidade, tem muito emprego, roupa aqui você joga fora, carro aqui. Você vai começar a ver que isso tudo é ídolo que te criaram, que não adianta nada, que esse país tem 1000 problemas. Que o Brasil, talvez, quem me dera se eu pudesse chegar na tua casa agora e comer aquele pãozinho com manteiga quente e tomar um cafezinho, que aqui ninguém vai me convidar. Entende? A não ser que seja uma amiga muito que conhece muito, porque a cultura é diferente. Entende? Pra que eu idolatro as pessoas? Mas também não posso idolatrar o brasileiro, que também tem 1000 problemas. Então a gente tem memórias coletivas do nosso país, né? Que aqui nos Estados Unidos as pessoas souberam fazer muito bem. Eles falam que aqui a América é perfeita, é perfeita. Também a ignorância é uma grande mentira, né? E ainda tem gente que acredita nisso com a tecnologia, mas grande parte das pessoas já viram que isso era uma grande jogada do governo. Então, assim, para americano não viajar, eles viajarem aqui dentro e gastar o dinheiro deles aqui como turista, né? Para não gastar lá fora. Vamos trazer o pessoal de fora para cá, né? Vem pra Disney, vem conhecer a Disney, que é maravilhoso, né? Para você gastar o seu dinheiro aqui. Isso tudo, gente, é vida. É vida. Deus vai mostrando para você. Para que você vai confiar no seu presidente? O seu presidente é um homem. Para que você tá brigando com a tua amiga porque você acredita no presidente da esquerda e o outro no presidente da direita? Burrice. Burrice. Amor, você tem que cultivar amor. É fácil, amor? Não, porque o amor, ele precisa vir de Deus e a gente precisa obedecer. A gente precisa ver, precisa obedecer aqui. Parar de brigar por causa disso, de política, de vacina, de máscara. É complicado, né? A vida aqui na nossa parece complicado porque a mente consegue enxergar só até um ponto. Só que à medida que você vai vivendo, Jesus vai te mostrando o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto, ele vai te levando adiante. E nesse caminho vai ter muito sofrimento. O sofrimento, ele serve para você parar e enxergar, senão você não enxerga nada. E você vai aumentando a sua fé. Lá, lê 1 Pedro 3 que você vai entender muito sobre o sofrimento também. Um beijo.